Fala, sexto ano, tudo bem? Bom, semana passada a gente viu as esferas do planeta. Hoje a gente vai ver as camadas do planeta, né? Existe uma diferença do que a gente chama de esferas da Terra, como a litosfera, hidrosfera, atmosfera e a biosfera, e as camadas da Terra, que seria a crosta, o manto e o núcleo. Bom, o planeta ele tem três grandes esferas, quatro grandes esferas, perdão, né? Na verdade, são três e a quarta é que une todas as três. E em relação às camadas, ele vai apresentar três grandes camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. Bom, o homem nunca chegou ao núcleo da Terra por conta do calor, né? É a parte mais quente do planeta. Conforme você vai se aprofundando nas camadas, mais quente é. Então a gente não tem nenhum aparelho capaz de suportar essa temperatura. Uma dica que eu dou para vocês é esse livro que eu estou lendo, que é maravilhoso, que fala sobre isso. Ah, desculpa. Viagem ao Centro da Terra. Esse aqui. Esse livro aqui é muito bom. O nome do livro se chama Viagem ao Centro da Terra. Magnífico. Eu estou lendo esse livro. E é claro que é uma ficção, porque é impossível, porque o homem nunca chegou no centro da Terra. Mas é como se o homem fizesse uma expedição pela primeira vez ao centro da Terra. Ele é muito legal, porque fala das camadas, fala das características da Terra. E é um livro infanto-juvenil, né? Eu, burro velho, tô lendo um livro infanto-juvenil, mas ele é muito legal. Então, assim, se eu estou gostando, vocês então vão gostar ainda mais, porque é voltado para o público de vocês. Bom, então, voltando, né? Quais seriam as camadas da Terra? Como a gente viu, a gente tem o desenho do planeta de fora para dentro, né? Então a gente tem aqui a crosta terrestre, o manto, e o núcleo. O núcleo ele é dividido em duas partes. O que a gente chama de núcleo externo e núcleo interno. É porque o núcleo ele é muito grande, né? Então subdividiram o núcleo em núcleo externo e núcleo interno. A mesma coisa acontece com o manto. Tem autores, né, que colocam manto externo e manto interno, ou seja, o manto mais próximo da crosta terrestre e o manto mais próximo do núcleo. Mas eu, por exemplo, vou cobrar para vocês só crosta, manto e núcleo. Eu quero que vocês tenham essa noção do que é a crosta, do que é o manto, do que é o núcleo. Até porque o núcleo interno e o núcleo externo é a mesma coisa. É a mesma formação, ó, formado por níquel e ferro líquido. Níquel e ferro líquido. Então, eu não vou ficar cobrando essas especificações de vocês. O que eu vou cobrar? Que vocês saibam o que é a crosta terrestre. O que é a crosta? É a camada mais superficial da estrutura, relativamente fina e bastante rochosa. Então, a crosta é a camada onde a gente vive. Até completar aqui, bastante rochosa, e, e onde vivem os seres humanos. Nós somos seres humanos, então nós vivemos na crosta terrestre. O manto, o que é o manto? Localizado abaixo da crosta, então a gente tem a crosta, logo embaixo o manto, apresenta propriedades sólidas e líquidas, como o magma. A gente vai ver isso mais à frente, explicando o que é o magma, mas quando o vulcão entra em erupção, ele libera o magma, né? Então, por mais que a gente não tenha erupções vulcânicas no Brasil, infelizmente, mas todo mundo tem noção do que é um vulcão entrando em erupção e essa substância que ele libera é o que a gente conhece como magma. Desculpa. E o núcleo, que é a camada mais interna e quente da Terra. Então, o núcleo, o próprio nome já está dizendo, né? Núcleo, a parte central, o meio do planeta, o centro do planeta.
Então, as camadas do planeta, ela começa de fora para dentro, sendo a crosta a mais externa e o núcleo a mais interna. Bom, aqui a gente tem algumas especificações sobre a crosta terrestre, né? A crosta é a parte mais externa, como a gente viu, a quantidade da espessura, né, o quão grosso é essa crosta terrestre, dizendo assim chulamente. O manto, camada mais extensa, ela é maior do que a crosta terrestre e ela se localiza abaixo, como a gente viu. E o núcleo, que é essa parte central. Essas especificidades de tamanho, de espessura, do que tem, eu não vou cobrar, tá? O que eu vou cobrar de vocês é essa parte aqui que eu fiz um resuminho para vocês gravarem, estudarem, que tem no livro de vocês também, né? Crosta, camada mais superficial, aonde vivem os seres humanos. Manto, abaixo da crosta e aonde a gente encontra o magma, porque o magma é muito importante. E núcleo, a parte central do planeta. Então, vocês tendo isso em mente, eu já estou feliz e vocês já vão conseguir responder tudo que eu vou perguntar para vocês. Mas aqui tá alguns detalhes a mais para a gente aprofundar a nossa leitura e conhecer algumas características a mais sobre as camadas do planeta. Tudo bem? A gente vai fazer uns exercícios em relação a isso. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade à questão do planeta, quanto tempo o planeta existe, como que o planeta surgiu, essas coisas, tudo relacionado ao planeta Terra, aonde se localiza o planeta Terra, que são pequenas coisas que vocês já viram também, né? Teoria do Big Bang, né? Sistema solar. Então a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Então, exercícios. Não precisa copiar o texto, porque tem no livro de vocês, é só para me explicar. E é isso. Semana que vem a gente continua e qualquer dúvida, só vir perguntar. Tchau, tchau e bons estudos.